Olá, Sagitariano, Sagitariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. A casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 4 de copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o arcano maior de número 13. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas, sobre a energia do 4 de copas. Nós temos a temperança, o arcano maior de número 14, atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos o 6 de espadas. Gratidão. Sobre o arcano maior de número 13, nós temos a rainha de paus, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o arcano maior de número 7, o carro. Gratidão. Na casa 3, na energia de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 5 de paus, nós temos o ás de espadas, atrelada a essa energia, a essa afirmação, a essa energia, né? Esta afirmação, nós temos a carta do 6 de paus. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito e inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então vamos ampliar um pouco mais energeticamente estas casas. Sobre a energia do 4 de copas, nós temos o navio. Sobre a energia do arcano maior de número 13, nós temos o chicote. E sobre a energia do 5 de paus, nós temos a energia das nuvens. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, na casa 1, né, a energia do presente, nós temos o 4 de copas, atrelado à energia e à vibração da carta, né, do navio, que traz aqui transformações e mudanças. E as mudanças acontecendo de forma muito rápida. Só que o tarô está pedindo aqui para que você dê um pouco de atenção às tuas questões de cunho emocional, né, afetivo ou até mesmo sentimental.
porque o 4 de copas traz aqui a energia das portas fechadas do nosso coração. É como se houvesse aqui no presente mágoas antigas. E essas mágoas antigas, ela traz sobre nós o aspecto da negação, do desânimo e da decepção. São oportunidades perdidas aqui no presente, porque nós estamos vivendo na tristeza ou no passado. É como se a gente se fechasse às mudanças e, consequentemente, a gente se fecha, né, para a energia amorosa, para a energia do amor. Há um processo de estagnação emocional, uma sensação aqui de aborrecimento, uma sensação de falta e até mesmo essa sensação de falta ligado ao sentimento de sorte. Então, o tarô está dizendo aqui que o universo quer colocar algo novo nas tuas mãos. Mas, por emocionalmente e afetivamente estar apegado a mágoas e sentimentos do passado, a gente não consegue ver o novo. Então, a gente precisa soltar essas energias, esse sentimento de mágoa e olhar para as novas possibilidades que o universo está trazendo e colocando aqui nas nossas mãos, para que de fato essas mudanças, representadas aqui pela energia do navio, aconteça e aconteça de forma efetiva. É como se o tarô dissesse aqui que todas essas coisas estão sobre as nossas mãos. As mudanças estão nas nossas mãos. Então nós devemos trazer essas novas oportunidades que a vida sim está nos colocando. Porque abaixo dessa energia nós temos a energia da temperança, o arcano maior de número 14. E a temperança traz a energia do signo de Sagitário, né? Pede também um pouco de moderação aqui no presente, para que a gente possa evitar a energia de excessos, mas ao mesmo tempo o tarô pedindo para que a gente foque nas nossas virtudes em vez de focar exclusivamente nos nossos vícios. É como se houvesse aqui um meio termo, a necessidade de misturar abordagens diferentes, ser um pouco eclético, eclética, trazer fluxo e mediação, porque há a criação aqui de algo ou alguma coisa maior do que a soma, né, dessas duas partes. Há um processo de unificação de forças opostas para que nós possamos criar algo ou alguma coisa. Então, há aqui um anjo, né, no meio do nosso caminho, pedindo aqui para que a gente possa focar nas nossas virtudes e não nos nossos defeitos. Então, cuidado com aquilo que nós estamos alimentando na frequência, né, do presente. Atrelada a essa energia, da energia, né, do 4 de copas e da carta da temperança, nós temos o 6 de espadas. Como se houvesse aqui no nosso presente a necessidade de trazer energia de transição, da exploração, né, do campo mental. Há um processo aqui de muita aprendizagens e de novas descobertas no presente, onde há aqui a possibilidade de testar novas hipóteses. É como se nós precisássemos trazer uma fuga do nosso campo mental. É uma nova jornada, o 6 de espadas, trazendo aqui um processo de aprendizagem. Então, o tarô está pedindo que a gente tem que seguir pelas incertezas, né? E trazer aqui buscas intermináveis, aprender algo novo, fazer uma leitura de um novo livro, estudar idiomas, né? Então, esse algo novo vai permitir que a gente siga em frente. Então, o tarô está pedindo para que você solte essa identificação com o campo mental, principalmente com essa energia das mágoas, para que a gente possa aqui fluir para as novas possibilidades, fluir, né, para este novo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o arcano maior de número 13 e, atrelada a essa energia desse arcano, nós temos a carta do chicote. Esta carta, esse arcano, ele traz um processo aqui de transformação, né? de transição. É como se houvesse uma metamorfose a longo prazo aqui. É como se a gente viesse aqui nessa energia de transmutação.
Não é a morte especificamente física, mas há a necessidade de abandonar o nosso antigo eu. É como se nós precisássemos aqui eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida, aquilo que traz um definhamento lento. O tarot está dizendo que nós devemos enfrentar novas formas ou estilo de vida. E há aqui, nessa energia, nessa vibração do passado influenciando o nosso presente, com perspectiva de muitas mudanças, mas que nós precisamos também ancorar a energia de cunho espiritual, entender o nosso aspecto, né, e o nosso desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o que é que você utiliza aqui para acessar a tua espiritualidade? Né? Cristais, velas, incensos, florais, né? Yoga, meditação. Então tenta adequar esta frequência à tua realidade, à tua essência, ao teu eu. Então ouvir mantras. Então isso vai ajudar no teu processo, principalmente aqui na energia do presente, trazendo um processo de transmutação e transformação, porque há uma elevação a partir do olhar para o arcano maior de número 13, porque ele também traz a energia de Escorpião. É como se nós mergulhássemos lá no fundo do poço e agora nós estamos ressurgindo, né, como uma fênix. Abaixo dessa energia, nós temos a energia da Rainha de Paus. É uma das cartas que eu mais gosto no tarô, porque ela traz um aspecto aqui do poder ligado ao feminino. Como se houvesse a necessidade de mergulhar nesta sedução, nesse carisma, nessa beleza. Porque há uma luz irradiante, né? Há uma luz dentro de nós. Então, a gente precisa expandir essa conexão entre a matéria e o campo espiritual. Então, há necessidade de mergulhar nestas questões. Ela traz aqui um gato, que é um veículo, né? Que é um arquétipo que transita entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós temos aqui eventos, convites, aceite, né? Esteja presente nesses espaços, externe aqui a tua luz e o teu brilho, para que através desse processo você traga aqui novas conexões, tá? Porque há essa luz irradiante de dentro, onde você está alimentando desejos e paixões. Há necessidade aqui de extrair o melhor de si, como consequentemente o melhor dos outros. É você sendo aqui muito desejado, muito desejada pelas outras pessoas. A beleza, né, fluente do fogo. Então você tem que trazer essa energia vibrante que há dentro de você, para através desse magnetismo pessoal, você atrair todas as coisas que você deseja e almeja. Então, está na hora de mergulhar nessa energia da Rainha de Paus. Atrelada a estas cartas, nós temos o arcano maior de número 7, o carro. O carro traz aqui a energia ou a influência do signo de Câncer, e o carro está dizendo que as coisas irão ganhar força e velocidade. É vitória rápida e segura. É preciso apenas enfrentar as coisas com muita determinação. E aí vai haver progresso, movimento, né? Porque a própria carta do carro traz essa energia, essa vibração, é o movimento de todos os tipos. A gente aqui exercendo um controle, então há aumentos de atividades, há uma intenção impulsionada para uma ação, onde você deve colocar a mão para que as coisas possam materializar e se concretizar. É o controle do eu inferior, é uma busca, né, em direção a uma nova jornada. Há um objetivo claro, uma meta aqui que você tem que pôr a mão para que as coisas possam acontecer. Lembrando, sempre ancorado na energia da força e nas questões de cunho espiritual. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de paus. Há aqui
algumas questões dentro do nosso ambiente de trabalho. E vamos entender, tá? Lembrando, volto a repetir, é uma leitura para o coletivo. O 5 de paus traz a oposição de ideias. Há aqui conflitos na carreira ou no nosso trabalho, mas há alguns aspectos ainda ligados à confusão de cunho mental. A energia no ambiente de trabalho, ela não é propícia, ela não está aqui adequada à sua frequência, porque há aqui, de acordo com o tarô, muitas disputas, como se fosse combate, competição ou testes, né? Treinamentos. E você aqui superando dificuldades. Então, o 5 de paus está dizendo aqui que você é vitorioso, vitoriosa frente a essas pessoas. Mas há um movimento interno para que você faça algumas mudanças, né? Então, para que você possa se aprimorar, para que você possa vencer essas outras pessoas. Esse conflito aqui, na perspectiva de futuro, correlacionada ao trabalho, estará te conduzindo aqui a novas oportunidades de crescimento e de provação. Cuidado apenas com a confusão mental gerada aqui pelos aspectos das nuvens, mas tudo isso irá passar, centre em você. Eu sinto a sensação de que você já deveria ter feito algumas mudanças dentro desse ambiente de trabalho e você assim não o fez e consequentemente o universo traz aquela pessoa, né, um pouco chata, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, tá? Mas não se preocupe, foque em você, centre-se na sua energia, na sua vibração, porque as coisas elas irão fluir. Tá? Mas para alguns esse ambiente, esse local não é adequado para a tua frequência devido à densidade, né, das outras pessoas para contigo. Abaixo dessa energia nós temos o As de Espadas. E aqui o As de Espadas traz a verdade, né, como a causa maior. São os pensamentos e concepções puras que você deve manter. Né? Ainda o As de Espadas reflete sobre as críticas, né? E as críticas vindo aqui de todos os lados, mas a gente deve parar um pouco, pensar, analisar essas críticas e dar respostas bem definidas a essas outras pessoas, porque o As de Espadas é como se nós estivéssemos aqui esclarecendo as respostas pela lógica, né? É a justiça e o juramento sendo feito e mantido. O As de Espadas traz aqui o poder da palavra, as ideias iniciais, as inspirações intelectuais que nós devemos trazer aqui para este ambiente de trabalho. Atrelada a essas energias, nós temos o 6 de paus, que traz o triunfo, né? A vitória, é o retorno heróico do Deus Sol. Então, há aqui a conquista. É nós sendo aqui o melhor, a melhor, nós estaremos brilhando mais do que as outras pessoas. Estaremos também ganhando a admiração das outras pessoas, como se nós fôssemos aqui enaltecida pelos nossos esforços. Há uma energia inata, né, de liderança em nós, como se nós estivéssemos aqui apresentando-se como exemplo, ser um herói. Então, traga essa energia do retorno heróico do Deus Sol e visualize dentro de você um sol brilhante, porque o 6 de paus é energia de vitória. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a esse anjo, a este arcanjo, que vai reger esta leitura. Bem, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 20, Parraliá, arcanjo de número 20, Parraliá.
E o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 119. E a mensagem diz assim: este anjo o ajudará a manter a fé e a se dedicar à prática e aos estudos espirituais. Ao invocá-lo, poderá receber sua ajuda quanto à escolha de uma profissão ou atividade mais adequada a você. Mantenha sempre o seu otimismo. Parraliá, arcanjo de número 20, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 119. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior, Você é a História da Humanidade. Krishnamurti, ele nasceu na Índia, em 11 de maio de 95 e morreu em 17 de fevereiro de 86. Ele foi filósofo, escritor e educador e fundou a Sociedade Teosófica. Eu encontrei o Krishnamurti através da Sociedade Teosófica e através da Blavatsky. Então, primeiro eu li a Blavatsky e depois eu vim fazer as leituras do Krishnamurti. Então, ele fundou a Ordem Internacional da Estrela do Oriente, e após a morte de seus irmãos, decidiu dirigir-se à ordem e passou a ser conhecido como guia espiritual, apesar de sempre ter recusado essa autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola política ou pensamento ideológico. Era vegetariano e se preocupava veemente com a educação. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo e até hoje as suas fundações, além de difundir o seu pensamento e obra, mantém centros educacionais. Sua obra envolve mais de 60 títulos, dentre eles o Livro da Vida, também muito interessante, publicado também pela editora Planeta. Eu trago aqui porque eu tenho um certo respeito e carinho pelo Krishnamurti. Gosto muito dos seus livros e da forma como ele abrange a nossa expansão, a nossa consciência, o pensar. Aqui também no YouTube você vai encontrar vídeos, palestras deste autor, deste líder espiritual. E ele diz assim: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso é que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral, etc. Mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler esse livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. Lendo os ensinamentos de Krishnamurti, imediatamente nos impactamos por ver quão particulares são suas palavras para o nosso pensamento e como são um espelho íntimo da intimidade psicológica humana. Sua linguagem não está limitada pelo tempo, pelo lugar ou pela circunstância, de modo que leitores em qualquer época ou qualquer continente podem encontrar a si mesmo de modo cristalino e naturalmente compassivo. O enfoque heurístico de Krishnamurti foi típico não só em seus diálogos ou entrevistas, mas também em suas palestras públicas, nas quais cada participante, dentre milhares de pessoas, se sentia em contato direto com o orador. Sua linguagem era simples, sem jargões ou quaisquer pressuposto sobre os ouvintes. Krishnamurti auxiliava os interlocutores, mesmo sem a intenção de fazê-lo, e a ver por isso mesmo a complexidade dos seus pensamentos e de seus problemas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, Krishnamurti não falou publicamente nos Estados Unidos. Morou em um retiro em Ohio, na Califórnia.
As pessoas o procuravam para conversar sobre vários temas da época, sobre seus próprios dilemas pessoais. Os problemas eram problemas humanos universais e reafirmavam a realidade da afirmação de Krishnamurti, onde ele diz: você é o mundo. Na medida em que desenrolava o novelo de fios dos pensamentos e ensinamentos das pessoas, o núcleo ou orientação da questão era revelado em floreiros, sem censura ou culpa. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi lançada em todo o mundo uma coleção de 3 volumes de entrevistas de Krishnamurti, intitulada Comentários sobre o Viver, né? Bem como este livro, O Seu Universo Interior, compilado de materiais provenientes de repositórios oficiais das obras do Krishnamurti. É um compêndio, este livro, né? De outras eternas questões e suas respostas atemporais. Os questionários permanecem atuais mesmo após 70 anos e os seus leitores se encontrarão tanto nas perguntas quanto nas respostas dadas por este mestre, né, que eu considero como o mestre espiritual, mesmo ele assim não querendo intitular-se como um guia ou um mestre espiritual. Então eu trago e recomendo esse livro de Krishnamurti, Seu Universo Interior, Você é a História da Humanidade. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, né, uma mensagem para que a gente possa incentivar também outras pessoas nessa leitura. Deixarei aqui, na descrição desse vídeo, o link para acesso a textos e a livros do Krishnamurti, bem como o baralho cigano e o tarô de Waite que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.